Olá, YouTube. Eu me chamo Matheus e no vídeo de hoje eu separei 5 pontos que eu acredito que mudam na nossa vida depois que a gente começa a investir. O primeiro ponto é que depois que a gente começa a investir, a gente começa a ter, né, uma preocupação maior com controle financeiro, com o nosso orçamento, né? Pelo menos foi o meu caso. Eu comecei a trabalhar muito cedo e eu lembro que, na época, eu não tinha nenhum tipo de instrução, em relação à educação financeira, a controle de gastos, a, gastar menos do que eu ganhava. Então eu tinha uma vida financeira totalmente bagunçada. E eu lembro que, em dado momento, eu comecei a me interessar por investimentos, e eu lembro que eu comecei com um pouquinho, porque às vezes nem sobrava dinheiro no final do mês. Às vezes, tipo, eu gastava realmente tudo e mais um pouco do que eu ganhava. E eu lembro que quando eu comecei a investir, eu comecei a ver os resultados, né? Colher alguns resultados depois de um tempo. E aquilo começou a me motivar a querer me organizar, né? Quitar minhas dívidas, a ter um controle financeiro. Claro, o ideal é você se organizar, né? Antes de começar. Até porque, dependendo da sua situação, talvez os juros que você pague de dívidas seja maior do que os rendimentos que você teria investindo. Então, muitas vezes é mais interessante, né, você renegociar suas dívidas e estipular um prazo para você quitá-las, né, e organizar, né, sua vida financeira antes de começar, né? E quando começa isso, né, o investimento, o fato de você estar colocando o seu dinheiro para produzir, te motiva a continuar assim, né? Continuar tendo, né, um controle, né, sendo responsável com suas finanças. Então, uma coisa leva a outra. Como também, no meu caso, né, eu não era organizado, eu não tinha instrução nenhuma, e o fato de investir me estimulou, né, a me organizar, a procurar conhecimento, e isso também é válido. O segundo ponto é que depois que você investe, você começa a se interessar por assuntos que antes não eram tão interessantes para você, né? Como taxa Selic, como inflação, né? Economia, gastos do governo, ou então até mesmo notícias do mercado financeiro, né? Que talvez pareça coisas de outro mundo, mas quando você começa a investir, começa a fazer sentido para você. Então, isso é muito bom, porque você começa a ter, né, um pensamento mais crítico para certas coisas. Você também começa, né, a cada vez mais se interessar por esses assuntos e começa a estudar, né, a buscar conhecimento e tal, porque é um conhecimento que, dependendo da situação, né, vai te dar um retorno financeiro, né? Às vezes você identificar, né, um momento de uma crise ou um momento de ciclo de mercado, início, fim de ciclo, né, aquilo muitas vezes pode, né, te gerar lucros, né? O fato de você tomar uma decisão naquele momento e tal, e aproveitar, né? Então, isso é muito bom. Outro ponto é que quando você começa a investir, você começa a cuidar mais da sua saúde, né? A cuidar, das pessoas que estão com você. Se você é casado, como eu, você começa a pensar no seu relacionamento, né? De uma forma, né? Mais macro, mais de longo prazo, né? Como você e sua esposa estarão, né? Daqui a 10, 15, 20 anos, né? Quando você, né, for colher os frutos dos investimentos que você faz hoje. Então, isso é muito válido, isso é muito bom. O seu relacionamento com você mesmo fica melhor, seu relacionamento com a sua família, com o seu cônjuge fica melhor. E, claro, você não precisa investir para ter isso, mas eu estou contando aqui de acordo com a minha experiência. É o que mudou, né, na minha vida. Eu acredito que também pode te estimular, né, a querer melhorar nesses pontos. Porque não adianta de nada eu me esforçar hoje, né, para investir todos os meses, né, de forma fiel, cortando gastos, me preocupando com o controle financeiro da minha casa e tal. Se no futuro eu vou estar sem saúde ou sozinho. Então, o investimento ele acaba te estimulando também a isso, né, a cuidar da sua saúde, a praticar um esporte ou um exercício físico, né, a cuidar do seu casamento, né, a investir também
em coisas que não são relacionadas a dinheiro. Os investimentos, eles acabam te estimulando também a investir nessas outras partes da sua vida que também são importantes, né? Uma coisa vai levando a outra, vai estimulando a outra. Outro ponto também é que quando você começa a investir, você passa a entender que se você fizer pequenos sacrifícios hoje, como controlar seu orçamento, separar uma pequena parte da sua renda para investir, você passa a entender que o futuro pode proporcionar para você, né, condições melhores do que hoje, né, por conta, né, desses sacrifícios que você está fazendo. E o nome disso na economia se chama preferência temporal, né? Você ter essa percepção, né, de trocar um conforto presente, né, por um conforto maior no futuro. E em último ponto, é que o valor que você está investindo, né, e todo mês você está lá investindo, está te deixando mais rico, né, em relação ao que você era antes, né? Quando você não investia ou quando você começou, né? Todo mês que você vai aportando, todo mês que você vai investindo, né, o seu valor do patrimônio vai aumentando e você está, né, ficando mais rico. E não só isso, né? Aquele valor que você está investindo, ele está também trabalhando para você, né? Ele também vai te gerar rendimentos, né? Que no caso são renda passiva, que a gente chama, né, no mundo dos investimentos. E essa renda passiva, né, você vai juntando todos os meses com o seu aporte, né? E em relação a você mesmo, você está ficando mais rico. E até é importante você ter isso em mente, até mesmo para não estar, né, se comparando com outras pessoas. O maior erro que você pode cometer, né, é estar comparando o seu crescimento com o crescimento de outras pessoas, porque cada pessoa sabe a sua realidade, né, sabe o preço que paga, cada pessoa paga suas contas, então não dá para a gente querer comparar, né, uma pessoa com a outra. É bom manter um equilíbrio, né, você investir somente o que você pode investir, né, o que não vai afetar outras áreas da sua vida, e aos poucos você, né, se preocupar em investir, né, nos seus estudos, né, no seu conhecimento, para que você possa melhorar a sua renda, né, e poder no futuro investir mais. Então é isso, galera. Esses são os pontos que, ao meu ver, né, mudam na nossa vida depois que a gente começa a investir, né? Foi basicamente, é, acho que todos os pontos eu tirei como base a minha experiência. Eu espero que possa ajudar você. E se você tem alguma dúvida ou deseja que eu grave algum conteúdo, algum vídeo falando sobre, sei lá, como organizar as finanças ou outro assunto relacionado a investimento, a finanças, eu peço que você deixe nos comentários. E é isso. Até a próxima.